e foi uma coisa que me pegou bastante. Conversei com alguns amigos também que tiveram o mesmo problema de estar sentindo essa pressão mesmo, de sentir deprimido com essa parece que falta que a gente sente quando a gente volta pro Brasil. E sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu tô aqui pra falar de um assunto mais assim, tenso, denso, mas ao mesmo tempo vai ser leve, porque eu quero fazer de uma forma mais natural do que vem na minha cabeça, do que eu penso, né, sobre esse assunto de voltar para o Brasil, que geralmente é uma questão que se faz para as pessoas, né, que decidem ir para fora, e a gente realmente recebe essa pergunta e muitas vezes o pessoal não entende o porquê é difícil voltar depois que você se muda uma vez, seja por uma semana, 2, 1 ano ou 2, não importa o tempo, mas o porquê é tão difícil voltar para o Brasil depois que você conhece o fora, né, aquele fora da caixa. Para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, meu nome é Franciele. Aqui nesse cantinho do YouTube eu compartilho um pouco aí das minhas experiências, vivências no exterior com intercâmbio, viagens. Assim, compartilho de tudo um pouco da minha rotina, toda essa parte chatinha também, que é a parte burocrática de você também se mudar. É uma coisa que eu abordo bastante aqui no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, eu já te convido a se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, que é onde eu compartilho um pouco mais ali o meu dia a dia, né? Essas 2 últimas semanas eu tava um pouco off, mas muitas coisas acontecendo que faz muito parte aí dessas mudanças, né? De você ser imigrante, questão de visto, enfim, pra gente poder se manter aqui legal, né? E não ficar irregular. Mas tem alguns assuntos que eu vou compartilhar com vocês em outros próximos vídeos. Mas eu sempre tô compartilhando coisa lá no Instagram, conteúdos bem interessantes para ajudar você que tá com essa meta aí de vida, né, de se mudar para o exterior com alguma oportunidade. E, enfim, já aproveita, não perde tempo, que aqui e lá sempre vai ter conteúdo muito bom para vocês. Bom, gente, vamos começar com o assunto do vídeo, né? Vamos começar. Peraí. Preparei meu cafezinho aqui para ir falando com vocês um pouco. Gente, ih, nem começa, hein? Bom, voltando aqui. Sinceramente, eu nem fiz um roteiro para esse vídeo aqui. Eu até vi um vídeo de uma menina comentando sobre isso e foi engraçado que eu falei com isso, sobre esse assunto com a Nath, foi ontem? Ontem foi? Não, foi anteontem. Que ela, enfim, ela veio aqui, ela é da mesma cidade que eu, a gente se conhece nossa, mas faz tempo que eu não via ela, e eu só fui ver ela aqui, tipo, no Brasil, eu não via ela mais fazia anos, tipo assim, anos. Aí ela veio agora pra Inglaterra pra estudar. Aí ela passou aqui por Paris, a gente se encontrou lá na torre, foi bem legal. Mas enfim, a gente falou exatamente sobre essa questão de mudança de mente, assim, e eu já falei também, já conversei com alguns outros amigos meus sobre esse ponto de como é difícil quando você volta pro Brasil. Como que eu posso... gente, é tão... Ao mesmo tempo que é fácil, é complicado explicar esse ponto pra vocês. Mas quando a gente vem pra cá, a gente se acostuma com, primeiro, esse ponto, pelo menos eu gosto desse contato com pessoas de diferentes culturas, que a gente consegue conhecer, consegue aprender outras línguas também. Às vezes aí você vem para um país, mas é um país que sempre vai ter internacionais, então você vai conhecer pessoas de países que você nunca nem pensou ter conhecido alguma vez. A questão também de você ter um acesso enorme a tanto a diversidade como a possibilidade de poder de compra mesmo, né, de ter as coisas mais facilmente, né, eu tinha até comentado sobre isso, questão de poder de compra para eletrônico, por exemplo. Tudo que eu tinha comprado, eu comprei lá na Irlanda, né, na época, e eu fiquei me perguntando, eu falei, nossa, quanto tempo eu teria demorado para comprar tudo isso que eu comprei na Irlanda, porque são aparelhos caros, né, que demanda tempo, aí se demanda tempo, com certeza, tempo de trabalho para você poder comprar. E assim, com o valor que eu comprei, com certeza ia demorar anos para ter as mesmas coisas que eu tenho hoje. E isso é um dos pontos que pega, né,
de você ter acessibilidade a viagens, né, de conhecer outros países, principalmente se você está na Europa, você tem mais acessos a países que estão perto. As passagens hoje em dia, né, por causa das questões de guerra, enfim, mudou um pouquinho o cenário, realmente está um pouco mais caro para viajar, agora no verão, obviamente, claro. Mas ainda assim você consegue, você tem a possibilidade de, mais questão de se planejar mesmo, comprar as coisas um pouco também com antecedência para ficar um pouco mais barato. Óbvio que anos atrás era bem mais barato, mas assim, gente, se a gente colocar na ponta do lápis, se a gente tá no Brasil e se a gente tá aqui na Europa, é muito difícil e muito diferente a possibilidade de você poder viajar. Considerando aí o patamar de vida, o pobre no Brasil, né, a gente pode até vamos falar pobre, assim, num geral, pra gente colocar a categoria de salário mínimo, tá? Se a gente vê o pobre no Brasil, um pobre aqui na Europa, a gente tem muito mais acesso a coisas que pra gente é muito luxo no Brasil, mas aqui acaba sendo básico porque a gente tem um acesso muito maior, entende? E não só esses pontos que não tem muito só a ver com dinheiro, sabe? É qualidade de vida. A gente tem que considerar também que tem algumas pessoas que vão falar assim: "Ah, mas fica trabalhando não sei quantas horas por semana", isso não é qualidade de vida, aí realmente depende aí dos objetivos da pessoa que a pessoa tem. Eu trabalhava que nem uma cavala na Irlanda, tá, isso é verdade. Lá eu posso falar que eu não tinha muita qualidade de vida, mas, gente, eu viajei muito lá. Então, ao mesmo tempo, foi um balanceio das coisas que eu tinha como objetivo. Então, pra mim, valeu muito a pena, tá. Eh, mas ainda assim, se a gente for colocar na balança, isso acaba ganhando. Mas aí o que eu até me perdi aqui, voltei no outro ponto, mas, um outro ponto que mexeu bastante comigo e isso na primeira vez que eu voltei, tá, porque a gente volta com uma expectativa, eu estava naquela onda de se eu voltava pra Irlanda ou não, o que que eu ia fazer, se eu ia querer ir pra França depois, no final não fui pra França, né, gente, como você já deve ter visto em outros vídeos aí, mas se você não me conhece também, tem alguns vídeos, vou até deixar algum linkado que explicou um pouco a mudança de planos aí, que meu plano era ir pra França depois da Irlanda e não deu certo, mas enfim, vou deixar aqui linkado. Quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, a quebra de expectativa que a gente tem não sei, a gente acha que, não sei, mano. A verdade é que a vida de todo mundo corre enquanto você tá no exterior. Pra gente, a gente vive de uma forma mais intensa, vive diferentes experiências, mas a vida no Brasil tá correndo. E essa questão de você ser você tá fora, no geral, você acaba sendo um pouco mais andarilho, né? Você tá em outra vibe, você não tá criando raízes se você vai voltar pro Brasil. Quando a pessoa tá no Brasil, ela já tem aquele ciclo de amigos, tem aquele lugar, conhece as pessoas, enfim. Quando a gente chega aqui, a gente tem que fazer outros ciclos, mas quando a gente volta, são as mesmas pessoas, mas a vida deles seguiu. Aí, tipo assim, igual eu, tipo, tá solteira, aí os seus amigos estão tudo namorando. E, gente, querendo ou não, a, a rotina, a vivência é diferente. Você não tem os mesmos tópicos para se conversar, entende? Agora, quando você volta, você tá cercado de pessoas com a mesma mentalidade que você, os mesmos ou objetivos bem similares, sabe? Então, acaba dando aquela quebra de expectativa e parece que você não se sente mais no seu lugar, né? Foi esse sentimento que eu tive lá e eu acredito, tenho certeza que muitos que talvez pensaram, foram para o Brasil para visitar ou que estavam querendo já voltar mesmo por conta de saudade, né? Enfim, que com certeza teve esse baque e é bem real, porque não foi só eu que tive esse sentimento, sabe? De que, caraca, eu não me sinto mais no meu habitat natural, assim. Habitat natural, que estranho. Falar assim, mas, tipo, você não se sente 100% confortável, mesmo estando em volta de pessoas que você ama, né? A sua família, amigos também, mas igual eu falei, você acaba não tendo a mesma pegada, sabe? O mesmo flow de como tá.
Aí lá, quando você tem uma vida fixa, aí você vai namorar, vai casar, começa a ter filhos. Aqui, se você não se fixa em um país específico, você não consegue criar você não, entendeu? Você não tá na mesmo, não é a mesma vibe, entendeu? Igual eu falei, não tem os mesmos assuntos e todo mundo segue sua vida. Gente, a verdade, ninguém é alecrim dourado aqui, ninguém vai te endeusar, ah, meu Deus, ela tá morando no exterior. Beleza, tá morando, mas isso que é aí que a gente acaba, parece, criando expectativa de que. Eu não posso também falar da minha família, até porque minha família me recebeu muito bem, né? Na primeira vez que eu voltei pro Brasil, eles me recepcionaram super bem. Mas a vida sempre tá rodando, né? É isso que eu queria, eu acho que o ponto, assim, a vida, ela anda pra todo mundo e quando a gente chega lá, tem essa quebra de expectativa, esse sentimento de não pertencimento mais, os mesmos lugares não te fazem brilhar os olhos como brilhava antes, às vezes é a nossa experiência também, o acesso a diferentes coisas, uma coisa que eu gostava muito, que me fez falta, tipo, lá no Brasil, em questão de música, é muito mais sertanejo, tem outros, né, modelos aí de música, mas é muito mais sertanejo, funk, pagode, não sei o quê. Aí eu gostava de um lugar que era muito música latina. Era tipo. Gente, eu amava. Simplesmente eu tinha pra onde ir. E na minha cidade pequena, e é outro ponto também que eu gosto muito de ter possibilidade de escolher, sabe? Aí quando você tá numa cidade pequena, tudo é muito limitado, é sempre os mesmos lugares, você não tem pra onde ir, você tem que ir pra outras cidades, obviamente, mas tipo, na sua cidade, assim, não tem, porque é cidade pequena. Eu lembro que até tinha fechado, tipo, balada, assim, que era de eletrônica, que nem é muito minha vibe também. Mas, enfim, eu falo que é muito limitado, então parece que tudo não casava. Assim, simplesmente é um sentimento de que. E até é ruim, né? Falar que a gente não se sente mais pertencente ao nosso próprio país. Mesmo eu tendo o sentimento que, tipo, eu amo meu país, sei lá, se um dia eu quiser voltar, eu volto, sabe? O meu espacinho tá lá, minha família tá lá, eu sei, mas eu sei que ao mesmo tempo eh, a minha vida ela não está mais lá. E sinceramente, nesse ponto da minha vida hoje, eu não consigo ver como eu construiria alguma coisa lá, nesse ponto da minha vida. Sinceramente, eu acho que uma coisa que eu não quero deixar é de sempre poder tá vendo minha família, sei lá, uma vez no ano, pelo menos. Esse ano eu não sei, vamos ver, mas até porque eu tô num processo agora de mudanças aqui, de atualizações, partes burocráticas. Mas assim, a minha meta é sempre pelo menos voltar pro Brasil e visitar minha família, estar ali perto com eles, porque só por telefone não é suficiente, né, de estar ali. E tem mais 2 pontos que eu acho que é bom aqui eu trazer para vocês e compartilhar, né, é que isso mexe muito com a nossa parte psicológica. Eu juro para vocês, gente, o como isso, pega. Eu já até compartilhei em algum outro vídeo que eu estava falando sobre esse assunto de mudança e tal, e foi uma coisa que me pegou bastante. Conversei com alguns amigos também que tiveram o mesmo problema de estar sentindo essa pressão mesmo, de sentir deprimido com essa parece que falta que a gente sente quando a gente volta pro Brasil. E o mais engraçado é que a gente tem sentimento de não pertencimento lá, e às vezes, até mesmo aqui, quando a gente tá em outro país, a gente acaba também, às vezes mais no início, de ter aquele sentimento: "Nossa, eu não sou daqui também", ao mesmo tempo, eu não sei dizer. Até mesmo esses últimos meses é uma coisa que é aquela coisa de a gente tá se conhecendo, conhecendo outras pessoas, criando o seu vínculo novamente, né, essa mudança de país sempre é bem complicada, assim, no primeiro. Eu acho que no início é mais, ou quando a gente tá envelhecendo, um cabelo. Quando a gente vai ficando mais velho, não sei, parece que muda um pouco, não sei se a gente se fecha mais, depende da pessoa também, não sei, mas às vezes também a gente tem esse sentimento de até não pertencimento aonde a gente tá no país, meio que a gente nunca vai ser,
Totalmente, porque a gente tá meio que aberta para o mundo. É tipo isso. Eu acho que, num resumo, é que quanto mais você abre a sua mente, ficar, tipo, eh, mente aberta, você vai se sentir mais meio que deslocada. Com o passar do tempo, óbvio que você vai criando laços, criando família, amizades, isso vai ficar um pouco mais fácil, né. Eu tô aqui na França só faz o quê? 9 meses, basicamente 9 meses e é 9? É isso mesmo, 9 meses. E sei lá, eu acho que é questão de tempo também, pra você se acostumar ainda mais, sabe, com o país e se sentir mais em casa. Hoje eu me sinto mais confortável, sim, mas ao mesmo tempo, às vezes não. Porque eu acho que a gente tem os nossos momentos, né, que a gente fala assim: "Ah, eu quero voltar para o Brasil", mas são momentos de fraqueza, loucura, momentos de estresse que acaba que a gente só quer voltar para o nosso canto, que é onde a gente se sente confortável, sabe, de um nosso porto seguro. Mas é coisa de loucura momentâneas e depois a gente respira, chora um pouquinho, no outro dia é outro dia, igual aquele meme da Jojo Todinho. "Vá dormir", como que ela fala? "Vai dormir que amanhã é outro dia", não lembro gente, não lembro, mas era uma coisa assim. Então eu sempre tento levar esse meme como pra vida, basicamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido também o que eu quis dizer, compartilhar aqui com vocês sobre esse ponto, né, do porquê é tão difícil voltar, né, que é realmente complicado o nosso voltar para o nosso país depois de conhecer tanta coisa, tanta gente, outras possibilidades, enfim, outros caminhos. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Já aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal e eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais. See you soon.